a todos, meu nome é Douglas e hoje vamos conversar a respeito do papel da radioterapia e da radiocirurgia nos tumores cerebrais. Então, tanto a radioterapia como a radiocirurgia, ambas têm um papel significativo na abordagem da grande maioria dos tumores malignos e benignos do sistema nervoso central. E só para citarmos alguns exemplos, em se tratando de metástases e gliomas, a radioterapia está associada a um aumento da sobrevida. Nos meningiomas e outros tumores benignos, em geral, a radioterapia está associada a uma alta chance de controle tumoral. E nos germinomas, o papel da radioterapia é extremamente importante porque é um tratamento isolado e definitivo. E se nós pudermos diferenciar a radioterapia em duas grandes modalidades, nós poderíamos falar em radioterapia fracionada e radiocirurgia. E dentro da radioterapia fracionada, nós temos outras modalidades. Então, pode ser uma radioterapia fracionada conformada, cujo planejamento é baseado numa tomografia. Além disso, há uma maneira um pouco mais sofisticada de oferecermos a radioterapia conformada, que seria a radioterapia com intensidade modulada. Nesse tipo de tratamento, nós conseguimos modular a intensidade de feixe e oferecer uma distribuição de dose e proteção de estruturas críticas mais interessante. E uma outra modalidade, dentro dos tipos de radioterapia fracionada, é a radioterapia estereotática. Quando falamos em radioterapia estereotática, nós assumimos que utilizamos alguma maneira para fazer a localização estereotática, seja um halo, seja uma máscara rígida, como nós vamos mostrar adiante. E um outro grande grupo dentro dessas modalidades seria a radiocirurgia. Quando nós falamos em radiocirurgia, nós estamos falando do tratamento com uma alta dose de radiação em uma única sessão. Então, conceitualmente, quando falarmos em radiocirurgia nesta aula, vamos falar da radioterapia sendo entregada em uma única sessão e com uma alta dose. E aqui, para ilustrar, um exemplo de um tratamento feito de maneira conformada, uma radioterapia conformada. E o que nós podemos observar, nós temos aqui no plano axial a demonstração. Esse é um paciente que tinha um macroadenoma da hipófise e ele foi tratado com 3 campos, 2 campos laterolaterais, paralelos e opostos. E a gente vê aqui a distribuição de dose, aqui em vermelho o ponto quente, e a gente vê aqui o formato da lesão. E nós podemos perceber tanto no plano axial, quanto no coronal, quanto no sagital, que é uma distribuição da dose mais restrita ao volume-alvo. Se você observar os formatos do campo de radiação, eles têm a forma da lesão, é por isso que se chama conformada. Com relação à radioterapia da intensidade modulada, como eu disse, uma grande vantagem é que a gente consegue conformar ainda melhor o feixe de radiação com o formato da lesão e assim a gente consegue proteger melhor as estruturas críticas adjacentes. Nesse exemplo especificamente, a gente observa aqui uma lesão, um meningioma, que recidivou na borda da ressecção, e a gente observa que a curva de isodose ela fica restrita à lesão, e nessa situação é extremamente importante, porque logo abaixo nós temos aqui as vias ópticas, quiasma, nervo óptico. Então, com o MRT a gente consegue oferecer essa possibilidade e realmente de conformar a isodose de uma maneira ainda mais fidedigna, vamos dizer assim, ao formato da lesão. E quais são as indicações, quais são as ocasiões em que nós podemos indicar a radioterapia estereotática de maneira fracionada ou em dose única, que é a radiocirurgia? Classicamente, nós reservamos a radioterapia estereotática fracionada para lesões maiores do que 4 centímetros e que têm uma distância menor do que 3 milímetros de estruturas críticas, como, por exemplo, o nervo óptico. A radiocirurgia, obviamente, acaba sendo reservada para lesões menores do que 4 centímetros e para aquelas lesões que têm uma distância pelo menos maior do que 3 milímetros de estruturas críticas, como eu citei, nervo óptico ou tronco encefálico. E, do ponto de vista da radiobiologia, qual é a vantagem de nós podermos fracionar um tratamento? Então, quando nós temos uma lesão, por exemplo, um meningioma muito próximo a uma estrutura crítica, e muitas vezes a gente tem meningiomas do seio cavernoso, próximo ao nervo óptico, é importante que nós fracionemos o tratamento. Por quê? Se nós observarmos aqui nesse gráfico, quando nós fracionamos o tratamento em comparação a um tratamento feito em dose única, os efeitos tardios são menores. E por isso que quando a gente tem uma estrutura muito próxima, uma estrutura crítica, a gente procura fracionar para evitar que o tecido normal sofra. Se você tiver uma distância adequada, e quando a gente fala
em distância adequada, lembre-se que eu comentei em 13 milímetros já é uma distância suficiente, você pode lançar mão da radiocirurgia, dose única, né? Apesar dessa desvantagem radiobiológica. Então, o que a gente sabe é que, a despeito da desvantagem radiobiológica, com um método altamente preciso, a gente consegue fazer um tratamento ainda com uma alta dose, numa única sessão, desde que você tenha uma distância adequada da estrutura crítica. E de que maneira nós podemos oferecer a radioterapia ou a radiocirurgia hoje? Nós temos diversos tipos de equipamentos e se nós pudéssemos classificar, né, os 3 mais utilizados, né, os 4 tipos mais utilizados, nós temos aceleradores lineares, CyberKnife, que são aparelhos que utilizam raio-x, temos um Gamma Knife, que é um aparelho exclusivo dedicado à radiocirurgia, é feito com raios gama emitidos a partir do elemento cobalto-60, e os ciclotrons, onde são utilizados feixes de prótons. E aqui para ilustrar, né, um aparelho de Gamma Knife, aqui são 201 fontes de cobalto dispostas de maneira concêntrica, né, o segundo método mais utilizado de radiocirurgia. Aqui o CyberKnife, que é um método relativamente mais recente, utilizar o raio-x, e a grande vantagem desse tipo de equipamento é que ele tem um grau de movimentação, de liberdade de movimentos muito grande, né. E o mais utilizado é com acelerador linear, é o tipo de equipamento que está mais difundido, até por questões de praticidade, questões econômicas, né? E quando nós utilizamos o acelerador linear, né, raio-x, nós podemos fazer a radioterapia ou radiocirurgia com a utilização de cones, de colimadores de múltiplas folhas, os micromultilifes, ou com aceleradores específicos, né, desenvolvidos para a realização de radiocirurgia, também com a utilização de colimadores de múltiplas folhas. Falando especificamente sobre a radiocirurgia com acelerador linear, então, o modelo que normalmente é mais utilizado é a adaptação de um micromultilife à cabeça do aparelho, do acelerador linear, e quando você faz o planejamento, você pode fazer esse planejamento, por exemplo, com múltiplos campos estáticos, como nessa situação que nós apresentamos, ou você pode utilizar também múltiplos arcos conformados ao seu volume-alvo. Com relação ao Gamma Knife, que é o segundo método mais utilizado, lembrem-se que eu falei que são 201 fontes dispostas de maneira concêntricas, elas vão se acoplar a esse colimador que vai entrar dentro do aparelho juntamente com o paciente, e aí nós teremos essa situação, né? O colimador acoplado às 201 fontes que vão convergir para o volume-alvo. E aí o resultado final é bastante interessante. Aqui um exemplo bastante ilustrativo, um microadenoma da hipófise. A gente vê aqui o sinal hipointenso do microadenoma e nós observamos em amarelo a isodose de prescrição. E observem que no espaço muito pequeno, aqui deve ter 2 ou 3 milímetros, essa dose cai mais do que a metade. A isodose aqui é de 25%. Então, se vocês observarem a distância da lesão para o quiasma, realmente é uma distância muito pequena, mas como o método é altamente preciso e há um gradiente de dose muito grande num curto espaço de tempo, a gente consegue oferecer esse tratamento em dose única. E é interessante falar também, né, a respeito de alguns conceitos que nós utilizamos muito em radioterapia, né, e que são parte do nosso dia a dia quando falamos em tratamentos conformados. Então, nós utilizamos algumas nomenclaturas, e só para vocês terem um pouco de familiaridade, quando nós vamos fazer um planejamento de um caso, nós procuramos sempre definir o GTV, né, que é o volume tumoral grosseiro, o volume macroscópico da lesão. Então, aqui representado que seria um GTV hipotético, e nós procuramos adicionar margens para compensar, por exemplo, a probabilidade de haver doença subclínica na região periférica ao tumor macroscópico. E nós chamamos de CTV, né? Nós damos um volume clínico aí, né? Uma margem para o volume clínico, que é o CTV, que acaba envolvendo o GTV, e também para compensarmos eventuais movimentações. Por exemplo, quando lidamos com radioterapia em regiões em que há maior movimentação, esse PTV tem